Salmo de número 78, verso de 3 até o versículo de número 7. Salmo 78, versículos de 3 até o versículo de número 7. Com toda a reverência, mesmo sentados, faremos essa leitura. Que ouvimos e aprendemos o que os nossos pais nos contaram. Não o encobriremos a seus filhos, cantaremos às gerações vindouras os louvores do Senhor e o seu poder, as maravilhas que fez. E ele estabeleceu um testemunho, um Jacó, e instituiu uma lei em Israel e ordenou aos nossos pais que as transmitissem a seus filhos, a fim de que a nova geração as conhecesse e os filhos que ainda hão de nascer se levantassem e, por sua vez, os contatassem aos seus descendentes, para que pusessem a sua confiança em Deus e não se esquecessem dos feitos de Deus, mas e observassem os mandamentos. São as palavras do Senhor para a nossa meditação. Amém? Irmãos, nós iniciamos esse mês de agosto trabalhando com a temática da Igreja Presbiteriana, do presbiterianismo. Começamos homenageando os presbíteros, falando um pouco da Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, e agora seguiremos esse mês falando sobre a nossa herança da fé reformada, da fé presbiteriana. Eu queria ainda destacar o versículo de número 4, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor, o seu poder e as maravilhas que ele fez. Salmo 78, verso de número 4. Eu queria iniciar minha fala com um pouco da história da igreja, né? Martinho Lutero, quando teve a responsabilidade de traduzir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, ele começou não apenas traduzindo de uma forma acessível à comunidade, numa época que a missa era realizada em latim, de costas para o povo, onde o idioma não era um idioma muito acessível, as pessoas mal compreendiam e ainda de costas. Martinho Lutero, então, tem a responsabilidade de compartilhar a palavra de Deus na linguagem que o povo tinha um fácil acesso. E não somente isso, mas ele tinha também a preocupação de também compartilhar a palavra de Deus com as crianças, com os pequenos. Isso na época era considerado talvez uma perca de tempo. Por que ele está dedicando o tempo dele para ensinar crianças? E ele assim responde, abre aspas para Martinho Lutero: se queremos preservar a fé, precisamos colocar a palavra de Deus no coração das crianças, pois são eles que carregarão a tocha para as próximas gerações. E assim, como uma tocha ela é acesa e é passada de mãos em mãos, para que a luz então nunca se apague, a fé reformada, a nossa fé presbiteriana, nós recebemos este legado também da parte de Deus, que deve ser transmitido com cuidado, que deve ser transmitido com paixão em nossos corações. No domingo passado, eu compartilhei ainda que se estamos aqui hoje, é porque homens de fé, homens e mulheres de fé, no passado se esforçaram para que este templo estivesse de pé. Talvez você pode não ter movido uma palha para que o templo estivesse como está hoje, mas agora é nossa responsabilidade e a sua manutenção. Ou seja, herdamos aquilo que recebemos, não apenas a palavra, mas também a estrutura, o templo onde estamos, a fé que nós temos. E o Salmo de número 78, igreja, é um chamado
para a memória, para trazer à memória aquilo que pode nos dar esperança. Este salmo nos lembra que a fé não é apenas algo que nós recebemos, mas é algo que também nós devemos transmitir. Ou seja, da mesma forma que nós recebemos, nós temos também a responsabilidade de transmitir a palavra de Deus para outras pessoas, para outras gerações. E a nossa igreja tem uma herança reformada, que nasce com um compromisso inegociável, que é a palavra de Deus, é a Bíblia Sagrada, que é a nossa única regra de fé e prática. Cristo como o único mediador e a glória de Deus como nosso único objetivo. Hoje, nós estamos, então, nesse mês conversando sobre o presbiterianismo. Nós vamos refletir sobre como podemos honrar essa herança e como também nós podemos transmitir aquilo que nós recebemos, especialmente em um tempo que tantas vozes tentam apagar ou distorcer a verdade do Evangelho. E neste ano, o lema da igreja que é conversão, renovação e a graça de Deus, o desafio é ainda maior: viver essa herança com coerência, paixão, para que não seja apenas uma história, um conto, mas que de fato seja algo vivo entre nós. Em primeiro lugar, eu queria falar que a herança começa com a memória, com a palavra. A Bíblia Sagrada, o salmista no versículo de número 3 e no versículo de número 4, de coisas que ouvimos e aprendemos e que os nossos pais contaram. Coisas que ouvimos, coisas que aprendemos e que os nossos pais contaram. O presbiterianismo valoriza a centralidade das Escrituras. Ou seja, hoje existem várias traduções, várias versões da Bíblia. Não estou aqui falando sobre tradução. Tradução existem várias. Você pode ter aqui melhor, atende a sua compreensão, aquela que você gosta de ler, aquela que você se identifica. O problema não é a tradução. Eu aqui estou com uma tradução que é em minhas mãos, que é a João Ferreira de Almeida, Revista Atualizada. Na tela está a NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Isso não importa a tradução, tem outras traduções. Mas o que é inegociável é quando as pessoas começam a falar sobre a atualização da Bíblia. Dizer coisas que ao olharmos a Bíblia, fala assim, isso não pode mais ser dito nesse tempo. A Bíblia Sagrada, ela é inegociável. A centralidade da palavra de Deus, ela não é algo que nós podemos negociar. Não é uma tradição vazia. O presbiterianismo é uma tradição viva, alimentada pela palavra de Deus, alimentada por homens e mulheres de fé, porque nós sabemos que antes do texto ser escrito, antes da redação final, antes da encadernação que você possui, existia o tempo da tradição oral, onde não tinha escrita, onde a fé era valorizada no coração do povo de Deus e era compartilhado entre as pessoas. Num segundo momento, a fé era compartilhado ao escrever, porque a escrita da palavra de Deus rapidamente se apagava. Então uma família responsável pelas cópias da palavra de Deus dedicaram suas vidas para você ter hoje a palavra em suas mãos. Martinho Lutero, tradutor da palavra de Deus para o seu povo, que abre um leque de oportunidades para que novamente a Bíblia seja acessível ao povo, para que você possa ler, para que você possa meditar na palavra de Deus. E nós devemos valorizar isso. Nós devemos valorizar os esforços de um povo que carregou de várias formas a palavra no seu coração até chegar até nós. Por isso a tradição não é uma tradição vazia. A tradição da igreja presbiteriana, do qual nós fazemos parte, é uma tradição viva e alimentada pela palavra de Deus. E nós precisamos contar, nós precisamos recontar as histórias, e nós precisamos não somente contar e recontar as histórias da palavra de Deus, mas também viver a história hoje que o Senhor nos concede, a obra de Deus que está em nossas mãos. Se a Bíblia não for contada
nos nossos lares, não for lida nas nossas casas, não for ensinada às crianças e também não for aplicada nas nossas vidas, no nosso cotidiano, nós perderemos a tocha para a próxima geração. Nós não vamos ter condições de passar o bastante, que assim como eu comecei falando que nós herdamos o templo, a estrutura de pessoas que por aqui passaram e talvez hoje não estão mais, um dia será eu, um dia será você, que não estará mais aqui. E qual é o legado que temos deixado para as próximas gerações? Para que a tocha não se apague, depende de cada um de nós, para que o Evangelho continue com a chama acesa no coração das pessoas. Em segundo lugar, a herança, ela é fundamental no chamado de Deus. Já no verso de número 5, Deus, Ele estabeleceu estatutos, mandamentos, para que fossem ensinados para as novas gerações. No texto de hoje, no editorial da capa, está um texto que eu compartilho com a igreja sobre Jeremias, que tem um chamado antes mesmo de ele nascer, que é capacitado apesar de ter medos. Você tem medo? Você tem receio de fazer alguma coisa que envolva a casa de Deus? A história de Jeremias é um exemplo de superação e da capacitação pelo próprio Deus, de alguém que tinha um chamado, de alguém que foi vocacionado. O presbiterianismo lembra que cada crente tem um chamado. Nós falamos do sacerdócio universal de todos os santos. Todos nós, sem exceção, somos chamados. Todo o povo de Deus temos um chamado diante de Deus. Não é um privilégio para pastor, para presbítero ou para diaconia. Toda a igreja tem um chamado específico. Uma vez, com um missionário na FATIP, na Faculdade de Teologia, o pastor Jango, ele pediu para toda o colegiado ali, os seminaristas, fazerem uma oração de despertamento vocacional. E eu queria convidar você, da mesma forma como eu fiz essa oração, que você fechasse os seus olhos e repetisse comigo essa oração. Ela é muito simples, tá? Assim é a oração. Deus, eu estou disponível. Eu estou disponível. Amém. Você não orou para mim, você orou para Deus. O que você acabou de falar é que você está disponível para a realização da obra de Deus. Que Deus tem um chamado para você, que Deus vai te capacitar, que Deus vai te abençoar, que Deus vai honrar aonde você colocar a planta dos teus pés. O presbiterianismo é vivido no cotidiano, o presbiterianismo é vivido no lar, em casa, é onde iniciamos o nosso ministério. Não existe a possibilidade alguma de sermos cristãos e dentro dos nossos lares não conseguirmos levar o Evangelho com as nossas ações, com a nossa fala, com o nosso comportamento, com as pessoas que nós nos relacionamos. E o presbiterianismo é vivido também no trabalho, na nossa vida secular. Não existe a possibilidade, irmãos e irmãs, de sermos pessoas desonestas nos negócios, infiéis com o pequeno troco que é dado numa compra de mercado. Não conseguimos ser crentes, cristãos, presbiterianos, reformados, se formos infiéis nos negócios, se não formos justos, se formos injustos. O presbiterianismo é vivido também nas escolas, quando nós estudamos, fazemos a prova, fazemos um bom trabalho, um trabalho de qualidade, um trabalho de excelência, que não cola, que não vai na internet por recurso tirar nota melhor, mas estude, não queira facilitar, eu vou tirar nota boa, então vou entrar nesses aplicativos aqui para tirar uma nota boa. O testemunho cristão, o testemunho do crente, é daquele que vive o Evangelho em todas as formas. O presbiterianismo deve ser vivido como uma resposta ao chamado de Deus em nossas vidas. Vou repetir, o presbiterianismo deve ser vivido como uma resposta do chamado de Deus em nossas vidas. Você quer começar a viver o que Deus te chamou, para o que Deus te chamou? Comece a viver o presbiterianismo. Comece a ter uma vida digna diante de Deus. E, em terceiro lugar, a herança é transmitida com propósito. No versículo de número 6, o alvo é que os filhos conheçam o Senhor, que as nossas gerações conheçam
o Senhor. Olhando agora o nosso cenário, a realidade de onde nós estamos inseridos, aqui no Sacomã, que as crianças que são atendidas pelos projetos conheçam o Senhor, e não apenas conheçam, mas confiem nele, que não apenas conheçam o Senhor, mas que tenham fé nesse Senhor. O presbiterianismo não foi feito para uma geração apenas, mas ela foi feita para as gerações futuras também, e por isso nós devemos continuar anunciando o presbiterianismo, vivendo o presbiterianismo. A herança da fé não deve ser guardada num cofre, num baú, mas nós devemos plantar no coração das pessoas. A palavra diz: o que você plantar, você vai colher. Se você plantar amor, amor você vai colher. Se você plantar a fé você vai colher. Se você plantar a palavra de Deus no coração das pessoas, a fé na palavra de Deus vai ser colhida no coração das pessoas. Precisamos ser intencionais naquilo que fazemos. O discipulado, caminhar junto, estar junto com alguém, reservar um tempo para conversar, para orar, para discipular, ver o progresso, a evolução na fé, mas também a vida em comunidade, a vida como corpo. Essa história de ser crente em casa, ela é bonita até a página 2, porque não é bíblico. Você tem que ser cristão em casa, no seu lar, mas também tem que ser cristão para viver numa vida em comunidade, para viver com o próximo. O ensino bíblico não é uma questão opcional. O ensino bíblico, ele é fundamental. Devemos preservar a essência do evangelho no coração do povo de Deus. E qual é o único lugar que nós temos para estudar a palavra de Deus? A igreja. A igreja oferece estudos, reflexões da palavra de Deus. Isso não é algo que é negociável, ou pelo menos não deveria ser. Como cristão, eu tenho que ter a vontade de conhecer a palavra de Deus, cada dia que passa, de estudar a palavra de Deus. Essa é uma forma da preservação do evangelho. E em quarto e último lugar, a herança produz a fé e a obediência. Agora no verso 7, o objetivo final da minha fala é que você possa colocar Deus em primeiro lugar na sua vida, confiando em Deus. Não esqueçam das obras que o Senhor fez na sua vida. Quem já teve uma bênção de Deus na sua vida? Levanta a mão, só para eu saber assim. Deus já não te abençoou? Amém? Você já não tem a bênção de Deus na sua vida? Não esqueçam das bênçãos de Deus, porque às vezes a gente esquece, né? Passa, né? Nós não podemos esquecer da mão de Deus cuidando de nós. Guardem os mandamentos, guardem a palavra de Deus. O presbiterianismo nos chama a viver de forma que a nossa confiança seja somente em Deus, que o olhar nas nossas vidas seja o destaque primeiro no Senhor. E quando lembramos de onde Deus nos tirou, quando nos lembramos o que Ele fez por nós, como somos fortalecidos na palavra de Deus, somos chamados para a obediência na palavra de Deus. A tese central desse bloco é que a fé, ela produz em nós a obediência e não a rebeldia. A palavra de Deus, ela é clara. Existem preceitos, mandamentos, dos quais nós devemos cumprir. A palavra de Deus, ela é centralidade. Quem questiona a centralidade da palavra de Deus não está cumprindo com a obediência a leitura do Evangelho, a leitura da palavra. Devemos obedecer, ter um coração aberto de discípulo. Na Igreja Presbiteriana Independente do Brasil, nós temos hierarquias que também devem ser respeitadas. É uma estrutura organizacional onde nós nos reunimos de uma forma justa. Temos aqui sempre o pedido do dízimo e da oferta, mas todo fim de ano, todo início de ano tem um relatório anual do que é feito com as contas e as finanças da igreja. É usado com responsabilidade. Não é um uso desequilibrado das finanças do povo de Deus. E por que eu estou falando isso? Porque tudo envolve a importância da fé e a obediência em todos os níveis da igreja do Senhor. Todos nós, as coordenadorias quando se reúnem, a diaconia, o conselho, todos têm um responsável, todos têm uma pessoa que é o líder, a liderança. A coordenadoria tem a presidente, a diaconia tem a presidente da mesa diaconal, e todos nós temos
funções, cargos. Para sermos presbiterianos, devemos lembrar que a obediência vem como um fundamento da nossa fé. A fé sem obediência, ela é uma memória morta. A fé com obediência, ela é herança do Senhor. E assim como Jeremias foi chamado para arrancar o que era injusto, para plantar justiça, nós, herdeiros do presbiterianismo, somos chamados para preservar e para proclamar a palavra de Deus em meio ao mundo que tenta ofuscar essa luz. Que este ano de conversão, de renovação e de graça, que essa herança não seja apenas o tema do sermão, que não seja apenas um estudo que nós estamos fazendo nessa noite, mas que seja um compromisso das nossas vidas com o Senhor. Que possamos dizer como o apóstolo Paulo: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. E quando passarmos a tocha para as próximas gerações, que a próxima geração possa segurá-la ainda mais firme para a glória de Deus. Amém? Vou repetir minha fala. Quando passarmos a tocha para as próximas gerações, que você possa passar de uma forma que a próxima geração segure com mais firmeza para a honra e para a glória de Deus. Amém.